meus amigos, boa noite, meus irmãos, boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia, boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos vocês para iniciarmos mais uma semana, mais uma etapa desse nosso propósito de estudarmos o Livro dos Espíritos. Agradecemos sempre a presença de todos vocês, a interação que é feita. É muito gratificante perceber, ver quantas pessoas, quantos estão envolvidos participando desse estudo. E isso ainda que fosse uma única pessoa, mas já teria um alcance além de estarmos aqui, eu e Nivaldo. Porque é assim que a coisa se propaga, né? Hoje é um, amanhã e não podemos esquecer, dois. Célia, da contraparte espiritual. Isso. Né? A quantidade de espíritos desencarnados que aqui estão para rever esses ensinamentos que aqui nós vamos ter a oportunidade de ler, né? Então eles são trazidos, a espiritualidade nos diz que eles são trazidos para participarem desses estudos conosco. E a gente pensa, a gente tem a pretensão de achar que a ideia é nossa, que a ideia... Mas esse planejamento de estarmos aqui estudando o Livro dos Espíritos, esse planejamento no mundo espiritual já estava planejado há muito tempo. Não foi feito agora. Tudo não foi organizado durante... não, vai chegar a pandemia, vamos por lá. Nós encarnados, não né? foi. Então, isso já existe, já existia esse planejamento no plano espiritual. E o que a doutrina vem nos esclarecer sempre, vem nos ensinar, bate sempre que eles estão aí para nos ajudar. E a gente sabe que para nós conhecermos a verdade, a gente precisa encarar a verdade. A gente precisa ser esclarecido do que é e do que não é verdade. E essa doutrina nos possibilita esse entendimento. Esse entendimento. Até ainda, né, Célia, falando sobre essa frequência... que muitas das vezes as pessoas hoje nesse mundo corrido, nós começamos aqui esse estudo na pandemia. Na pandemia. Então todos estávamos ali meio que reclusos em casa. E era muita gente assistindo, né? Hoje não, hoje as pessoas estão aí em plena atividade e a vida é dinâmica demais, Célia. As pessoas começam a trabalhar, levantam cedo e muitas das vezes só às 10, 11 da noite que elas vão parar, vão cessar as suas obrigações. Mas, com certeza, mesmo que elas não estejam assistindo ao vivo, às 8 horas, na segunda-feira, esse estudo fica gravado. E a gente percebe que a quantidade de pessoas que acessam posteriormente é muito grande. É muito grande. Mas, como você disse, mesmo que não fosse ninguém, mesmo assim, nós teríamos aqui essa responsabilidade, porque a contraparte espiritual é muito grande. Isso lembra para a gente, Célia, aquela história, né, de Chico, quando ele fazia o estudo do Evangelho, e havia um público presente, esse público foi diminuindo, chegou ao ponto de não ter ninguém. Então, ele sugeriu ao Emmanuel, que era o seu guia protetor, dele encerrar aquele estudo, já que não tinha ninguém, ele estava lendo lá para ninguém. E o Emmanuel disse que na semana seguinte que ele fosse fazer o estudo a si mesmo, sem ninguém.
E na hora do estudo, na hora que ele estava fazendo a leitura do livro, do Evangelho, e iria fazer os comentários, ele abriu a visão espiritual de Chico e permitiu que ele visse a contraparte espiritual. E o Chico então se assustou, porque era uma quantidade imensa de desencarnados que estavam ali para poder aprender, estudar com ele aquele Evangelho. E a partir dali, ele nunca mais questionou a possibilidade de encerrar o estudo. Isso é um dos casos, dos causos, das muitas histórias do nosso querido Chico. Chico que traz esses ensinamentos para nós, né? Mas quando nós tivemos, antes da pandemia, o estudo do Evangelho presencial, quem coordenava o nosso estudo, e que agora está afastada, depois da pandemia está afastada, mas ela nos incutiu, ela nos... Preparou, né? Muito bem. E ela sempre nos disse, sempre, que a nossa reunião não iria se limitar somente aos encarnados, que os desencarnados eram trazidos numa proporção que nós não tínhamos condições de imaginar. Daí a seriedade com que ela nos fez ver o quanto nós temos que ser sérios nos nossos estudos, seja ele qual for. Abrimos o livro do Livro dos Espíritos, a nossa seriedade tem que ser imensa. Abrimos o Evangelho, a nossa seriedade idem, porque são muitos irmãos que são trazidos para ouvir. É muito bom, é muito gratificante para todos nós, para mim, para o Nivaldo, saber que esses nossos momentos de contato com o Livro dos Espíritos, com vocês, é encarado pela espiritualidade amiga também com muita seriedade. E agradecemos muito e é muito gratificante. Então, para dar início ao nosso estudo, já que falamos até demais, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo ao Mestre Jesus e agradecendo a todos vocês, amigos espirituais, aos nossos mentores, por esse apoio, por nos conduzir por esse caminho, que muitas das vezes relutamos, que muitas das vezes vemos e encontramos obstáculos, mas graças a Deus, até o momento conseguimos superá-los e pedimos, nos ajude nesse nosso propósito de estarmos, Mestre, com esses ensinamentos que Tu nos mostraste, que Tu, quando esteve aqui conosco, nos mostrou como agir, como deveríamos ter o olhar para o nosso irmão, como deveríamos acolher aquele irmão caído, aquele irmão que falhou moralmente várias vezes. E pedimos, Mestre, que nos ajude na assimilação desses ensinamentos, porque já sabemos, já percebemos, Mestre, que não temos mais tempo para nos afastar desses ensinamentos. Esteja conosco, nos ilumine, nos ajude, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. E a mensagem da nossa reflexão
que vai ser mostrada para vocês, que nos guie, né, nessa semana. Ela nos diz: superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Então, a gente... essa reflexão nos leva a esse sentimento que nós temos que exilar de todos nós, que é o sentimento de culpa. Erramos muito. Vamos ainda errar também bastante. Não queremos. Estamos aqui no propósito de conhecermos a verdade e a verdade nos libertar. Mas vamos errar ainda bastante, porque somos muito imperfeitos. Mas a gente não pode ficar se lastimando do que fez lá atrás, dos erros que nós cometemos ontem. Nós precisamos mirar sempre no nosso irmão Paulo de Tarso. Ele foi o vaso escolhido. O que ele fazia para que merecesse ser o vaso escolhido? Nosso mestre Jesus sabia quem ele era, a essência dele. Não foi o que ele fez até aquele caminho de Damasco, até aquela queda no caminho de Damasco. O que o nosso mestre Jesus viu não foi o que ele tinha feito até então. Todo massacre, toda crueldade, toda perseguição, isso para ele não era o importante. O importante era o que ele iria fazer dali para frente. E dali para frente a gente tem esse irmão tão querido que se superou. Que a passagem de Saulo para Paulo. De Saulo essa para mudança Paulo. Que foi significativa na vida dele. A mesma coisa nós vamos ter. Eu falei em Paulo porque Paulo está mais perto. Apesar de estar bem distante, mas está mais perto da gente. Nós temos Fabiano de Cristo, que era um homem bem-sucedido, um homem de comércio, e aí resolve se voltar para Jesus, e aí essa amigo, mudança, essa transformação, né? Essa transformação, e é esse mentor, é esse a quem nós temos, juntamente com Francisco, a gente está sempre falando na nossa casa. Então, esse sentimento de culpa, nós precisamos retirar, eliminar definitivamente ele de nossas vidas. E aí... tá bom, errei, um problema? Não é isso. É o arrependimento sincero. Eu errei, não quero, não vou fazer mais. A necessidade, Célia, muitas das vezes, né, do que você está afirmando aí, de superar esses defeitos, esses problemas do passado, é porque muitas das vezes a gente percebe que amigos, irmãos, né, presos nessas dores do passado e que impedem que eles evoluam. Ficamos presos ali, naquela dor, naquela culpa. E a gente sabe, Célia, que a gente já repetiu isso aqui várias vezes, mas como a gente aprende por repetição, a gente sempre vai estar aqui falando mais uma vez para vocês. Não podemos mudar o nosso passado.
Mas podemos, a partir de agora, nos transformarmos e fazer um final diferente. É o exemplo de Saulo e Paulo que você trouxe para nós, de Fabiano, que você também falou, e que nós também tenhamos essa ideia de mudança. Com relação a gente olhar para trás, né? A gente tem um exemplo que é muito significativo para quem dirige. O retrovisor é pequenininho, mas o para-brisa é imenso. Então, o olhar para frente, que é o para-brisa, tem que ser muito maior e significativo do que o olhar para trás, que é apenas um espelhinho, que é o nosso retrovisor. E esse olhar para trás nos dá nos leva a essa situação de nós, encarnados, acharmos que eu já fiz muita coisa errada, eu já fiz muita bobagem, agora não tem mais jeito. Tem. O jeito sempre existe. Nada é completamente perdido. Se não fosse assim, nosso irmão, esse irmão querido que a gente fala tanto nele, Jesus, ele não teria nos dito os trabalhadores da última hora, a parábola dos trabalhadores da última hora. Ele não teria nos falado, muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Ou seja, o momento em que nós temos que parar e fazer o marco da nossa vida é agora. Não adianta eu querer olhar para trás e ficarmos nos me lamentando. Não adianta. Até porque não vai mudar nada. Foi feito, está feito. Agora, essa última frase, passado, se fosse bom, era presente, porque a gente vive o presente. Então, passou, vamos fazer diferente. Essa é a mensagem que a gente deixa para que possamos refletir e eliminarmos definitivamente esse sentimento de culpa que só nos fazem... Nos atrasa, nos trava, nos prende. É. Então, Célia, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na lei de destruição. Estamos falando sobre flagelos destruidores. A primeira pergunta que Kardec faz sobre flagelos destruidores é: com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? Qual é o objetivo? E eles nos dizem... o que nós chamamos de catástrofes, né? E eles nos dizem, para fazê-la progredir mais rápido. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, essa destruição que ele nos fala, inclusive, do nosso próprio corpo físico, é necessário para que a gente possa nos prepararmos no plano espiritual e renascermos novamente num novo corpo e darmos prosseguimento a essa marcha evolutiva. E Kardec, a primeira pergunta desse capítulo, a lei de destruição, Sim. Kardec pergunta à espiritualidade se a lei de destruição é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Sim. Porque nos causa estranheza, né? A princípio, destruir. nos causa estranheza. Como lei de destruição ser uma lei divina? E eles nos respondem. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Melhorar. Não é assim com aquela casa velha que a gente já não tem mais como melhorar, Célia? A gente destrói. Adianta ficar remendando parede? Adianta. E dali vai surgir uma muito mais nova? Então, esse é o objetivo da lei de destruição.
a necessidade de se destruir, mas com o objetivo De se regenerar, de se fazer algo melhor. Mas nós estamos na lei de destruição, então, repetindo, flagelos destruidores, na última questão que fala sobre esse tópico. É a 741. Não é, ainda não é uma das últimas. Não, a última que vai falar sobre... depois vem guerras. Depois vem tá guerras. certo. É a última que vai falar sobre flagelos destruidores. Tá, tá. Então, a 741, Kardec pergunta assim: é dado ao homem afastar os flagelos que o afligem? Aqui nós estávamos conversando antes, né, do início da nossa gravação, e no livro da Célia, essa palavra afastar, como no livro de alguns de vocês, está... no meu está conjurar. E, na verdade, a gente entendeu que a espiritualidade quis dizer sobre esse afastar e esse conjurar seria prevenir. É dado ao homem se prevenir desses flagelos. E aí nós vamos ver que eles vão nos responder assim: sim, em parte, ou seja, em alguns casos. Em parte. Em alguns casos, nos é dada essa oportunidade de se prevenir. Em outros, não. Sim, em parte. Mas não como geralmente o entendem. Muitos flagelos são a consequência de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimento e experiência, pode evitá-los, isto é, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Aí aqui a gente lembra, o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos lá. Bom, porém, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, a contragolpe. A esses, o homem só pode opor a resignação à vontade de Deus. Esses mesmos males ainda são frequentemente agravados pela sua negligência. Ou seja, a gente pode aqui destacar que nessa pergunta que Kardec faz sobre esses flagelos, da gente poder se prevenir ou não, nós podemos falar sobre aquele deslizamento lá que nós tivemos alguns anos atrás, que ficou muito conhecido aqui no Rio, Niterói, no Morro do Buba. Ali é uma questão de imprevidência, porque as casas foram construídas em cima de um lixão, num barranco. Então, tudo levava a crer que ali haveria um problema. Enquanto não chovesse, estava tudo certo. Torrencialmente, tudo então, certo. Foi uma imprevidência, poderia ter sido evitado com toda certeza. Agora mesmo teve acho que Filipinas, um barco carregado de pessoas para fazer a travessia. Não conseguiu. Excesso de pessoas. Excessos, imprevidência. Talvez a gente pudesse até falar, Célia, num fato muito recente, que foi naquele agora, né, que ficou muito... Nós comentamos muito, a imprensa falou muito sobre aquele equipamento que foi produzido para se visitar o Titanic. Será que houve ali o erro de previdência? A gente não sabe ainda. Não sabe. Mas haveria essa necessidade de se visitar lá o Titanic a sei lá quantos 1000 metros, né? É uma coisa difícil da gente dizer, né? Né? Eu não iria, Mas falando aqui então sobre esse outro lado que é o flagelo, em que o homem não tem como evitar, a gente vai lembrar lá de tsunami. O que o homem poderia ter feito ali para evitar aquele maremoto ali, né? Aquela onda gigante que dizimou 230 mil pessoas numa única vez? Nada. Então, aí é o que os espíritos dizem aqui. Cabe a nós nos resignarmos à vontade de Deus.
Não tinha outra oportunidade. Uma chuva torrencial, como tivemos aqui em alguns estados brasileiros, as inundações da chuva, não a inundação referente a negligência do homem. Que produzida pelas barreiras, né? Que foi aí, Brumadinho, por exemplo. Ali foi negligência humana, mas uma chuva torrencial que os ralos não deram vazão e houve um alagamento, é uma obra que nós temos que nos resignar. Não houve a contribuição humana. Na explicação de Kardec, que vem logo a seguir, ele nos diz das pestes, Sim, das pandemias. Fala peste, sobre a fome, sobre a seca. E aí nós acabamos de... Quantos irmãos desencarnaram nessa pandemia que assolou o planeta? Não foi no Brasil, não se limitou aqui, assolou o planeta. Isso foi imprevidência do homem? É questionável. E aí, né? Kardec traz aqui uma nota para a gente, Célia, que ele vai dizer assim: dentre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso colocar, em primeiro lugar, a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. O homem, porém, não tem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, nos estudos das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos de atenuar muitos desastres? Algumas regiões, outrora, assoladas por terríveis flagelos, não se encontram atualmente deles preservadas? O que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber tirar proveito de todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, ele souber aliar o sentimento de uma caridade verdadeira pelos seus semelhantes? E aí então, ele pede, né? Pede para ver a questão 707. Que acabamos, foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo que nós vimos, tá relacionado à lei de destruição mesmo, Célia. 700, não, a lei de conservação. Lei de conservação, 707. Frequentemente, os meios de existência faltam a certos indivíduos, mesmo quando a abundância os cerca. O que se deve atribuir isso? Ao egoísmo do homem, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e mais frequentemente, a si mesmo, buscai e achareis. É porque Kardec, ele nos chama a atenção que não fará, portanto, o homem... Antes, ele vem nos dizendo que a ciência já descobriu, já tem uma série de recursos para evitar muitas coisas. Aí Kardec nos diz que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Foi aí que ele pede para que a gente retorne lá, porque lá na 707 ele fala da abundância de um lado e escassez do outro. Recursos de um lado, escassez do outro. E aí a gente encerra com essa questão 741, esse item que fala sobre os flagelos. E agora a gente vai entrar
ainda na lei de destruição, mas vamos falar sobre guerras. Que na guerra a gente sabe que sempre há destruição, né? De patrimônio físico e de vidas. De vidas. E aí, na 742, que é a primeira questão do item guerras, Kardec pergunta: que é o que impele o homem à guerra? O que faz que o leva o homem homem à guerra? Recorrer à guerra? Porque só a guerra é essa mesma tua pergunta? O que leva o homem à guerra? O que leva o homem à guerra? O que leva o homem a guerrear com um país vizinho? Predominância, a espiritualidade nos responde, predominância da lei, da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Esse sentimento, paixões, que a gente vai falar em ganância, em domínio, em conquistar riqueza, poder, dinheiro, colocar o povo vizinho ou o povo inimigo sob nosso jugo, submisso. Né? Essas são as paixões. E a natureza animal, porque ainda é muito forte dentro de nós esse lado animal. E continua a espiritualidade. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Não é? Mas no estado, hoje ainda praticamos muito isso, né? Mas é hoje. Ainda é. Esse livro de 1857, no estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. E ainda vemos hoje a imposição da lei do mais forte. Né? Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária, quando sinta que é necessário, mas eu não fazendo-a com humanidade. Com certeza vão ter outras perguntas de Kardec em relação à guerra, porque guerra com humanitária fica difícil para que a gente consiga entender. E quando ele nos diz aqui, né, Célia, que à medida que o homem progride, ela se tornará menos frequente. Por quê? Porque nós vamos entender que não há necessidade da gente querer um pedaço a mais de terra ou querer um pouco mais de poder ou de dinheiro, porque nós vamos começar a entender que todos somos irmãos. Estamos aqui imbuídos do mesmo propósito. Porque a fraternidade ela vai ter que existir. A fraternidade ela vai predominar em cima desse nosso hoje, desse nosso pensamento que é de poder, de dominação. Mas isso só vai acontecer com o nosso progresso moral. E é por isso que eles nos dizem aqui, essa natureza animal
ainda se sobrepõe A em nós. natureza espiritual. E esse poder, Célia, hoje a gente identifica nas nações no seu armamento. Elas querem cada vez mais armas para se mostrarem mais potentes e subjugar. E dizimar o maior número possível. Olha a nossa incoerência. Nós temos que viver, está na lei de conservação, que nós precisamos um dos outros, nós temos que viver em harmonia, nós temos que viver em sociedade fraterna, igualitária, e cada vez mais se emprega recursos destruidores para que o armamento destrua cada vez mais. Mas isso é porque nós estamos, Célia, nesse mundo ainda de prova e expiação. Mas nós sabemos que estamos nesse caminho de transformação, não do planeta, nosso. Essa transformação nossa, né? E aí transforma-se o planeta. Trocar essa natureza animal por uma natureza mais espiritualizada, mais de fraternidade, de entendimento, de identificar o outro como um verdadeiro irmão, que ele tem as mesmas necessidades nossas, os mesmos direitos e necessidades nossas. Quando nós começarmos a entender e praticar efetivamente isso, não só aqui na literatura, nós vamos começar a ter uma mudança de mundo, uma mudança de planeta para situações melhores. 743, ainda continuando sobre guerra, Kardec pergunta: a guerra desaparecerá algum dia da face da Terra? Ele, na anterior, ele já disse, à medida que o homem progride, menos frequentemente se torna a guerra. E aí ele pergunta agora, ela desaparecerá? Desaparecerá? A gente sabe que nós estamos hoje aí, se nós consultarmos aí o Google, nós temos algumas dezenas de guerras acontecendo no nosso planeta. A mais conhecida é a da Rússia e Ucrânia, mas nós temos outras acontecendo. Então eles nos respondem sobre essa questão de Kardec. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. É o que nós falamos na primeira questão. Então, um dia, vamos ter um planeta Terra, sim, sem guerra. Talvez demore mais um pouquinho, mas nós vamos ter, porque ele está em evolução. Será um planeta de regeneração. E nesse planeta modificado, nós não teremos mais guerra, porque os homens já entenderam que não há mais necessidade de se matar entre si para adquirir alguma coisa que não vão levar consigo para o túmulo. Não é verdade, Sérgio? É verdade. Porque tudo consiste em nós entendermos que a nossa verdadeira vida não é aqui. Quando nós começamos a nos conscientizar disso verdadeiramente, a gente começa a perceber que algumas coisas materiais vai perdendo sentido para nós. Vai perdendo aquela força que tinha. Porque nós temos que raciocinar que vamos deixar esse planeta. Aqui chegamos sem nada a trazer e vamos retornar sem levar absolutamente nada que não seja a evolução dos nossos sentimentos. Na resposta da espiritualidade, ele coloca duas situações. Quando nós compreendermos a justiça e quando nós praticarmos as leis de Deus. Aí a guerra está eliminada da Terra. Na 744, Kardec pergunta: que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Qual foi o objetivo do nosso Pai tornando a guerra necessária? Nada que ele faz é inútil. Nada que ele faz é inútil. Mas a guerra, por que ele consente? Porque não é ele quem faz a guerra, né?
Então, repetindo a pergunta, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso. A gente volta lá na questão 707, 707. da destruição, que é preciso que a lei de destruição é uma lei de Deus, é uma lei natural, é uma lei divina, que é necessário que que ocorra a destruição para que também ocorra a regeneração e a evolução. E a evolução. E aí a 744, ela se desdobra na letra A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Na pergunta anterior, qual foi o objetivo da providência tornando necessária a guerra? Ele nos diz, a espiritualidade nos diz, a liberdade e o progresso. E aí Kardec pergunta, mas como? Liberdade, se muitas das vezes ocasiona a escravização. Povos são escravizados. E aí a espiritualidade nos responde. Escravização temporária para oprimir os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Como essa escravização ela vai atender a essa lei de progresso? Durante o tempo, vamos voltar lá no tempo da nossa... Quando nós escravizávamos, não era com guerra, não precisou ter guerra. Mas vamos pegar o nosso movimento de aproveitar a mão de obra escrava. Todos aqueles absurdos, aquelas crueldades, aquele pensamento animal que nós tínhamos, não nos causou também, não mexeu nos nossos sentimentos, na nossa humanidade e nos fez começar a ter um movimento reverso? Então, essa escravização ela é temporária, nada é eterno. Isso é fruto, né, Célia, dessa nossa visão ainda muito pequenininha, que a gente sempre diz. A nossa visão é sempre do berço ao túmulo. A gente não consegue transcender o que tivemos de vida anterior a essa nossa e o que teremos de vidas posteriores. Então, nós ficamos muito presos dentro do que nos acontece, raciocinando dentro desse contexto dessa vida. E esquecemos que o objetivo das leis divinas é a nossa transformação para a vida futura. Não essa agora. Então, muitas das vezes, situações que nós identificamos como catastrófica, não benéfica, e vai até o final dessa encarnação, e diz, poxa vida, então isso não teve nenhum fim útil para nós, com essa visão dessa encarnação. Mas a espiritualidade não trabalha dentro desse pequeno trecho de nossas vidas, que somos eternos. Eles pensam na nossa vida eterna, na nossa vida futura. Então, muitas das vezes, o que nos acontece agora, nós só vamos ter esse benefício em outras vidas. Isso é que a gente precisa incorporar nesse nosso entendimento. Sabe? Mas mesmo ainda aqui na materialidade, Nivaldo, o iluminismo lá na França, eram escravos? Não, mas eram cerceados, eram tolhidos em muitas das suas atividades. E aí houve aquele movimento, e a França, cidade da luz, e tudo... por que aconteceu
essa necessidade de mudança, esse despertar desse sentimento. Agora, isso que o Nivaldo colocou, da nossa passagem aqui, nesse mundo terreno, é perfeito. Porque esse despreendimento nosso, isso só vai refletir no nosso progresso. Na nossa vida futura. Na nossa vida futura. Mas, Célia, a gente se empolga e, se deixar, a gente fica aqui a noite toda com vocês, conversando e falando sobre espiritismo e espiritualidade. Mas o nosso tempo já até inspirou. Então, nós vamos agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui conosco e que venham a nos ver, a nos participar conosco dessas conversas aqui sobre essas questões do Livro dos Espíritos. Então, que Deus nos abençoe sempre, que nossos mentores espirituais possam estar sempre conosco, nos intuindo, nos inspirando, que todos nós tenhamos, então, uma semana maravilhosa, uma semana de muita paz, de muita energia e de muita alegria também. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.